Olá, alunos do Eu Vou Passar. Tudo bem? A gente continua conversando sobre teoria da produção. E aí, dentro da teoria da produção, que faz parte da teoria da firma, a gente vai chegar num ponto bem importante, que é quando a minha produção deixa de ter um insumo variável e passa a ter dois insumos variáveis. Vamos analisar aqui. A nossa teoria agora passa a ser a de produção com dois insumos variáveis. Não é mais apenas o trabalho que varia, o capital pode variar também. Como é que isso acontece? Vamos ver aqui. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho as quantidades de capital aqui nessa coluna, nessas linhas. A linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E tenho as quantidades de trabalho nas colunas 1, 2, 3, 4 e 5. O que é que está acontecendo aqui? Eu consigo analisar que níveis de capital e que níveis de trabalho, ou quais quantidades de trabalho e capital que eu posso ter que vai me gerar o mesmo nível de produto. Vamos ver na lousa. O que é que eu tenho aqui? Digamos, se eu usar uma unidade de capital e uma unidade de trabalho, está meio torto aqui, eu vou ter 20 unidades de produto. Se eu usar uma unidade de capital e duas unidades de trabalho, eu vou ter 40 unidades de produto. Se eu continuar usando uma quantidade de capital e passar a utilizar 3 unidades de trabalho, eu tenho 55 unidades de produto. Qual é a importância de saber disso? Qual é a importância de saber isso? É que se eu for analisando, se eu utilizar uma unidade de trabalho e 3 unidades de capital, eu tenho exatamente a mesma produção. Vamos marcar na lousa. Para esse nível de produção que está aqui, desculpem, eu continuo gripada, eu tenho que 55 unidades de produto podem ser produzidas utilizando 3 unidades de capital e 1 unidade de trabalho, ou 1 unidade de capital e 3 unidades de trabalho. Então, vejam que interessante. Agora eu posso dizer quantas unidades de produto eu tenho, variando tanto capital quanto trabalho. Então, eu estou variando os dois insumos. Eu saí daquele curto prazo e eu passei para o longo prazo. E o que está acontecendo? Eu observo que se eu tenho 1 unidade de capital e 3 de trabalho, ou 3 de capital e 1 de trabalho, eu estou tendo exatamente o mesmo nível de produção. Analisando com mais detalhe, eu posso observar. Vamos ver na lousa. Que se eu tenho, vamos marcar aqui, de vermelho, 5 unidades de trabalho e 1 unidade de capital, que é o que está descrito aqui, eu estou produzindo 75 unidades de produto. Se eu uso 3 unidades de trabalho e 2 unidades de capital, eu também estou produzindo 70 unidades de produto. Se eu uso 2 unidades de trabalho e 3 unidades de capital, eu continuo produzindo 75 unidades de produto. E se eu uso 1 unidade de trabalho e 5 unidades de capital, eu continuo tendo 75 unidades de produto, que para facilitar a vida da gente, eu vou marcar de laranja, que 75 está aqui. Aliás, está bem marcadinha, né? Com esse laranjinha mais escuro. 75 e 75. Ora, o que é isso? É que agora eu não preciso mais, a medida para aumentar a quantidade de produto, eu não preciso necessariamente aumentar a quantidade de trabalho e deixar o capital fixo. Eu posso variar os dois, eu posso escolher se eu quero fazer uma produção mais intensiva em trabalho, como é o caso daquele ponto ali, vou marcar na lousa, que vou marcar com uma estrelinha aqui. Esse ponto aqui é muito mais intensivo em capital. Por que ele é intensivo em capital, aliás, em trabalho? Porque ele está usando 5 unidades de trabalho com apenas 1 unidade de capital, que está aqui. Ou eu posso ser mais intensiva em capital, ou seja, eu só tenho 1 unidade de trabalho, que está aqui, associada a 5 unidades de capital. E o que é importante nisso tudo é que agora eu posso escolher se eu quero ser intensiva em trabalho ou se eu quero ser intensiva em capital. E o que é importante
é que, independente do que eu escolha, eu tenho exatamente o mesmo nível de produção. Então, se eu produzo com 3 unidades de trabalho e 1 unidade de capital, ou 1 unidade de trabalho e 3 unidades de capital, eu vou poder produzir 55 unidades do bem. Se eu utilizo 5 unidades de trabalho, 1 unidade de capital, 3 unidades de trabalho, 2 unidades de capital, 2 unidades de trabalho, 3 unidades de capital e 5 unidades de capital e 1 unidade de trabalho, eu vou ter exatamente a mesma quantidade produzida. O que é importante ainda é que isso não vale apenas para 55, 75. Isso vale também para 90, vamos ver na lousa, é só olhar 90. Isso vale para 85, isso vale para 100, 105, 115 e assim sucessivamente. Vamos marcar na lousa alguns parezinhos, só para ficar mais claro. Eu tenho aqui, ó, 85 e 85 ligados, 100 e 100 ligados, 105 e 105 também ligados, 115 e 115 que também estão associados. Então vejam que eu tenho várias combinações de insumos que vão me gerar a mesma quantidade de produto. Por que isso é interessante? Porque isso me leva a uma outra definição em teoria da produção, que é o que a gente vê agora. Vamos ver na lousa. Essa definição se chama de isoquantas. O que são as isoquantas? São curvas que representam todas as possíveis combinações de insumos que resultam no mesmo nível de produção. Então, qual é a quantidade de trabalho e de... Quais são as quantidades de trabalho e de capital que vão me dar o mesmo nível de produção? Vamos ver na lousa alguma coisa importante. O que eu preciso compreender aqui nessa definição? Que iso significa mesma e quantas significa quantidade. As isoquantas são curvas que apresentam possíveis combinações de insumos que resultam no mesmo nível de produção ou no mesmo nível de produto. Isso aqui, essa parte de mesmo nível de produto, é a informação mais importante que a gente tem até agora. Elas determinam o mesmo nível de produto. E aí, qual é o formato dessas isoquantas? Vamos ver aqui. O formato das isoquantas é esse aqui. E aí você vai me perguntar, mas professora, principalmente quem fez teoria do consumidor, as isoquantas têm o mesmo formato das curvas de indiferença? Sim, exatamente. Para quem fez teoria do consumidor, vai observar que as curvas de indiferença estão para o consumidor, assim como as isoquantas estão para o produtor. Qual é a diferença entre elas? Qual é a diferença entre isoquantas e curva de indiferença? É que a curva de indiferença está associada à satisfação, que é uma medida abstrata, e as isoquantas estão associadas ao nível de produção, uma medida muito mais específica. E aí, vamos analisar aqui. O que eu tenho na lousa? Eu tenho aqui, lembra lá do vermelhinho? Eu tenho aqui, eu posso produzir 55 unidades de produto utilizando 3 unidades de trabalho ou 1 unidade de capital, que é o que está nesse ponto D. Eu posso produzir utilizando 3 unidades de capital, 1 unidade de trabalho, é o que está aqui no ponto A. E aí, todos os pontos ao longo dessa curva de isoquanta vermelha vão estar associadas necessariamente ao mesmo nível de produto. Eu tenho o mesmo nível de produto em A e em D ou em qualquer ponto intermediário que esteja sobre a curva. A mesma coisa vale para a isoquanta que está em laranja, que está associada à quantidade Q2. A mesma coisa vale para a isoquanta amarela, que está associada a Q3, igual a 90. Então, vamos lá na lousa. Todos os pontos que estão sobre a mesma isoquanta, aqui, aliás, vou marcar aqui, na rosa. Aqui, B. Se eu tivesse algum outro ponto aqui,
todos esses pontos estariam associados exatamente ao mesmo nível de produção, necessariamente. Qual é a característica disso? É que imagine que eu tenha 3 unidades de capital. Vamos na lousa de novo. Imagine que eu coloco aqui fixo que eu tenho 3 unidades de capital. Eu posso ter 55 unidades de produto se eu estou no ponto A. Eu posso ter 75... Aliás, se eu estou no... Devagar, vamos lá de novo. Se eu tenho 3 unidades de capital, para ficar mais simples, eu posso produzir 55 unidades, desde que eu tenha um funcionário fazendo isso, ou uma unidade de trabalho. Se eu mantiver fixa a quantidade de capital ainda, e eu quiser produzir mais unidades de produto, eu vou sair de A e vou passar para B. O que é que está acontecendo no caso de B? Nesse caso aqui, eu tenho a mesma quantidade de capital associada a um nível maior de funcionários. Aí a minha produção aumenta. Da mesma forma, se eu quiser sair de B para C, se eu sair de B para C, com a mesma unidade de capital, eu vou conseguir ter um produto maior, agora de 90, que estará associado a 3 unidades de trabalho. Então, qual é a interpretação desse movimento que existe ao longo da isoquanta? O que é que ele está me refletindo? Ele está me explicando a mesma coisa da função em produção, mas agora em outros termos. Eu estou fixando a quantidade de capital e eu estou me movimentando de A para B, de B para C, variando apenas as quantidades de funcionário, e isso faz com que varie a produção. Exatamente a mesma coisa. O que é importante compreender, então, para resumir, é que as isoquantas trazem o mesmo grau de produção para o produtor, desculpem, associado a diferentes quantidades de insumos. Vamos continuar na lousa, vamos ver. O que eu preciso analisar ainda quando eu vou falar de isoquanta? O que eu preciso analisar ainda quando eu vou falar de teoria da produção, de quando eu tenho 2 insumos variáveis? Eu preciso compreender o que a gente chama de rendimentos. Rendimento só existe quando eu tenho 2 insumos variáveis. Rendimento não existe quando eu tenho apenas um insumo variável. E aí, o que é isso? Vamos ver na lousa? Vamos ler lá. Rendimentos constantes de escala. Eles ocorrem quando a duplicação da quantidade de insumos resulta em uma duplicação da produção. Rendimentos crescentes de escala. Eles ocorrem quando a duplicação da quantidade de insumos resulta em mais que o dobro da produção. E rendimentos decrescentes de escala ocorrem quando a duplicação da quantidade de insumos resulta em menos que o dobro da produção. Primeira coisa importante para a gente não se assustar. O que é rendimento? Rendimento é o que eu ganho toda vez que há uma variação na quantidade dos 2 insumos. Esses rendimentos eles podem ser constantes, podem ser crescentes ou podem ser decrescentes com a escala, ou seja, com a quantidade produzida. Vamos na lousa. Eu tenho em rendimentos constantes, rendimentos crescentes e rendimentos decrescentes de escala. O que são rendimentos constantes de escala? É quando eu dobro os meus insumos e eu dobro a produção. Vamos ver na lousa, vamos lá riscar. Ocorre quando, por exemplo, aqui há uma duplicação da quantidade de insumos e essa duplicação da quantidade de insumos acaba resultando em uma duplicação da produção. Mesma coisa, você fala, não, mas se triplicar os insumos, triplica a produção. Se quadruplicar os insumos, mesma coisa para a produção. Qual é, então, a ideia de rendimentos constantes de escala? Se eu multiplicar os meus insumos por qualquer número, eu multiplico a produção por esse número. Ou seja, se eu multiplicar os meus insumos por 10, eu vou multiplicar a produção por 10. Essa é a ideia quando eu falo de rendimentos constantes de escala. O que são rendimentos crescentes de escala? É quando, vamos ver na definição, ocorre uma duplicação da quantidade de insumos
E isso resulta em mais que o dobro da produção. Ou seja, eu vou multiplicar os meus insumos por 2 e a minha produção vai aumentar mais do que 2. Digamos 3, ou 2,5, ou 2,1, ou o que quer que seja, desde que seja maior do que 2. Se eu multiplicar por 3, desde que seja maior do que 3. Essa é a definição quando eu falo de rendimentos. Por fim, rendimentos decrescentes de escala, eles implicam que, quando há uma duplicação dos insumos, haverá uma variação menos que proporcional do produto. E aí eu tenho rendimentos constantes, crescentes e decrescentes de escala. 3 tipos de rendimentos que estão associados à variação dos dois insumos e que estarão associados ao formato das isoquantas, ou à distância entre as isoquantas. Essa característica de rendimento a gente vai ver de forma aplicada em uma questão de concurso. Vamos ver? Questão é do BNDES, Profissional Básico Economia. Vamos lá. O gráfico abaixo, mostro já já, mostra as isoquantas entre capital e trabalho para uma determinada empresa, onde Q1, Q2 e Q3 são produções por mês. Vamos ver primeiro qual é o gráfico. O gráfico é esse aqui. Vamos lá na lousa riscar. Eu tenho a isoquanta para o nível de produção Q1, a isoquanta para o nível de produção Q2, a isoquanta para o nível de produção Q3. Então, as produções associadas ao nível de capital e ao nível de trabalho mensal. Vamos voltar lá. E aí ele pergunta, considerando o gráfico abaixo, pode-se concluir que, primeiro, há rendimentos crescentes de escala. Segundo, capital e trabalho são substitutos perfeitos nas faixas de quantidades mostradas no gráfico. Terceiro, a empresa é intensiva em capital. Quarto, a inclinação das isoquantas sugere que capital é mais produtivo. Quinto, a função de produção da empresa é de proporções fixas. Vamos responder cada um, vamos ver o que é que está certo, o que é que está errado em cada um desses itens. Vamos analisar lá. Fazendo de baixo para cima, a letra E diz que a função de produção da empresa é de proporções fixas. O que é que eu tenho quando a função de produção é em proporções fixas? Vamos lá na lousa. Se a função de produção fosse de proporções fixas, que é o que está aqui, as minhas isoquantas seriam iguais às isoquantas dos bens complementares perfeitos, no caso do consumidor. Então, se eu estou falando de produção, onde os meus insumos são complementares, ou são de proporções fixas, eu necessariamente terei curvas de isoquanta que fazem ângulos retos, como que está apresentado ali. E aí, nesse caso, vamos só marcar na lousa. A alternativa aqui, ela é falsa, ela está errada. A alternativa está equivocada. O que diz a alternativa D? Diz que a inclinação das isoquantas sugere que o capital é mais produtivo. Vamos analisar aqui na lousa. Do jeito que está aí, a isoquanta não está me dizendo se o capital é mais produtivo ou não. Eu nem tenho como dizer isso com as isoquantas. Então, nesse caso, não há nenhuma sugestão de que o capital seja mais produtivo ou do que o trabalho seja mais produtivo. Voltando na alternativa, o que eu tenho? Que a inclinação das isoquantas não sugere que o capital é mais produtivo. Não há nenhuma evidência para isso. Marcando a alternativa D, ela é falsa. Da mesma forma, a alternativa C também é equivocada. Quando ele diz que a empresa é intensiva em capital. Não necessariamente. Não tem nada que identifique que a empresa é intensiva em capital. Vamos marcar lá. A alternativa C também é falsa.
A alternativa B diz o seguinte: trabalho e capital são substitutos perfeitos nas faixas de quantidades mostradas no gráfico. Essa é a alternativa correta. Por que a alternativa correta? Porque assim como na teoria do consumidor, os bens substitutos possuem curvas de indiferença negativamente inclinadas, e são linhas retas na função de produção. Quando eu tenho bens, insumos, substitutos perfeitos, as isoquantas serão linhas retas. Vamos lá na lousa. Nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Que para que os bens sejam substitutos perfeitos, as isoquantas têm que ser linhas retas. É exatamente o que é mostrado no gráfico, a gente vê aqui. A alternativa correta é a alternativa B. E aí, onde é que está o erro da alternativa A? Ele diz que há rendimentos crescentes de escala. Como é que eu consigo ver rendimento em isoquanta? Simples demais. Vamos ver no gráfico. Vamos lá para o gráfico. Cada vez que eu tenho aqui esse Q1, passei para Q2, passei para Q3. À medida que quanto mais próximo for uma isoquanta da outra, quanto mais juntinhas elas estiverem, por exemplo, assim, se fosse retinha, maior será o rendimento de escala. Quanto mais distantes estiverem as isoquantas, menor será o rendimento de escala. Então, veja, vamos na lousa de novo. Eu estou nesse ponto, dessa isoquanta para cá, olha a distância que eu percorri, daqui para cá. Quando eu aumento a produção, veja a distância que eu tive que percorrer. Então, nesse caso, o que aí acontece? Para eu variar a produção, eu mais, digamos, dobrar a produção, eu mais que dobrei a quantidade de insumos. Então, quanto mais distantes estiverem as isoquantas, quanto mais distantes elas estiverem, menor será o rendimento de escala. Então, no caso do gráfico, elas estão em rendimentos decrescentes de escala. Se a distância é exatamente a mesma, eu estou em rendimentos constantes de escala. E se a distância ela é menor, ela vai diminuindo, eu estou em rendimentos crescentes de escala. Vamos ver isso na lousa para ficar bem reforçado. Eu tenho aqui esse e esse. Essas três curvas estão aproximadamente em rendimentos constantes de escala. Se eu tenho isso aqui, esse e esse, o que eu observo? Que elas estão em rendimentos crescentes de escala. Porque daqui para cá, de A para B, eu tenho uma variação maior, de B para C eu tenho uma variação menor, tenho um espaço menor. Então, à medida que a produção cresce, diminui a minha distância das isoquantas, eu tenho as isoquantas em rendimentos crescentes de escala. Então, no caso do gráfico, eu tenho um rendimento decrescente e vamos marcar na lousa. A alternativa A está falsa, sem correr muito, porque não há rendimentos crescentes de escala. Vamos riscar lá. Há rendimentos decrescentes de escala. Alternativa A também é uma alternativa falsa. Com essas definições, com essas explicações sobre rendimento de escala e sobre isoquanta, a gente começa agora a analisar a produção na ótica de ganhos. À medida que eu aumento, que eu vou produzindo mais, eu vou tendo menores custos. Embora custo ainda não esteja na nossa aula, é importante compreender isso, porque isso define fortemente se eu vou produzir um pouquinho mais e ganhar na escala, se eu vou produzir um pouquinho menos e ganhar na escala. Escala, sinônimo de nível de produção. O que é que a gente vai ver na aula que vem? Que à medida que eu quero trocar capital por trabalho, eu tenho uma taxa que mede essa troca. Assim como eu tenho a taxa marginal de substituição, que mede o quanto o consumidor quer abrir mão de um bem para ganhar mais do outro, na empresa eu tenho a mesma taxa, sendo que ela é chamada de taxa marginal de substituição técnica.
essa taxa marginal de substituição técnica e quais são as suas implicações para a vida do produtor é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente se encontra bem em breve. Até lá.